Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um Expresso Teológico e hoje nós temos o professor Joel Teodoro conosco. O professor Joel Teodoro é doutor em ministério pelo Andrew Jumper em São Paulo e pastor presbiteriano, docente, e nós estamos especificamente aqui com ele. Ele veio ministrar uma aula na pós-graduação da FTRB, a pós-graduação em pregação expositiva. Nós aproveitamos para tratar de um tema correlato, que é o desafio de pregar a Cristo em toda a Escritura Sagrada. Professor, boa noite, obrigado pela vinda, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, e é sempre um prazer estar com os irmãos, compartilhando e aprendendo, né? Isso é uma via de mão dupla. Maravilha. A gente fica agradecido porque a gente sabe que a agenda é algo difícil, né? Ser pai, ser marido, pastor, professor, aí ser filho, né? Enfim, faz parte da sociedade, tem deveres e direitos, tem uma série de questões a serem cumpridas. Não é fácil, mas a gente fica agradecido. Que Deus abençoe a sua vinda aqui. Amém. Na nossa cidade, Brasília, DF. Bom, quando nós falamos em pregação, é um tema que precisa ser melhor tratado, né? Se a gente quer, de fato, que as igrejas sejam saudáveis, que as igrejas sejam biblicamente e cristocentricamente saudáveis, através da pregação que tudo começa, né, professor? Sem pregação não haveria nem sentido um grupo de pessoas se reunir, porque outros grupos sociais fazem reuniões com outras intenções, até lícitas, mas que são reuniões para cumprir outras agendas, outros fins. E se nós, como Igreja do Senhor, não tivermos a pregação como centro da nossa atividade cultica, nós vamos funcionar como se fôssemos quaisquer outras dessas agremiações, entidades, organizações, que por si próprias não tem nada de errado, mas quando uma igreja faz assim, aí tem tudo de errado, porque a finalidade de nos reunirmos em comunhão é exatamente fazermos isso em torno da palavra pregada. Olha, e quando a gente olha para o nosso contexto pós-moderno, a gente vê dois problemas básicos, né? Por um lado, nós vemos o uso alegórico, por exemplo, quando você tem pregadores que trabalham o Antigo Testamento, e a gente tem pregadores que trabalham o Antigo Testamento de forma bem perigosa, né? A gente parece que está voltando à Idade Média, o tempo de Orígenes, né? Sim, isso não é de agora, né? Isso acompanha toda a história da cristandade. Agostinho andava por aí perigosamente, né? Por mais que gostemos tanto dele, mas ele andava por aí. Gente mais perto de nós, em termos de história, também andou muito perto da alegoria. Mas o fato é que nós precisamos nos vacinar contra isso. Porque a alegoria tem a perigosa característica de colocar na boca do Senhor palavras que ele não disse. E com isso, se as palavras não foram ditas por ele, vão ser então proferidas por alguém, ou pelo pastor, ou por um pensador, por qualquer um. E o fato é que nós aí entramos naquela linha de ou subtrair ou acrescentar coisas à palavra de Deus. E a alegoria é uma das ferramentas mais sutis para isso, porque a alegoria é bonitinha, né? Ela é agradável, ela conta história, ela torna tudo floreado. E isso, para a natureza humana, é muito atraente. Então, é perigoso demais. E nós estamos numa época onde as espiritualidades estão muito efervescentes, né? Parece que uma pregação alegórica, num tempo como o nosso, de muitas espiritualidades, parece que casou de uma forma perfeita, né? Sim, até porque fica mais fácil vivenciar também
a parte prática, que é geralmente aquilo que é subtraído da mensagem e tornado novo pela alegorização. É mais bonitinho a gente pensar em jogar a pedra no gigante do que em parar, estudar e ver de fato qual era a mensagem do Senhor por detrás daquela narrativa bíblica. Então isso faz com que hoje em dia as pessoas tenham sim uma tendência grande a perceberem e aceitarem a alegoria como algo plausível quando não é. Quando a gente fala de pregação e o desafio da exposição cristocêntrica em toda a Escritura, partindo do Antigo Testamento, o que o senhor acha que é mais nevrálgico nesse contexto? Porque parece que as pessoas, quando vão pregar no Antigo Testamento, elas parece que estão caçando o tesouro no Antigo Testamento, quando o tesouro ele está lá perceptível, né? Sim, Cristo é o alvo de toda a Escritura. Todo o texto bíblico, toda a palavra do Senhor aponta para Cristo. Talvez nós tenhamos passado tempo demais divagando nas nossas pregações e nas nossas relações de culto, tentando trazer mensagens secundárias que são talvez narrativas, enfim, que deveriam apontar para Cristo, e nós elevamos essas mensagens secundárias ao primeiro patamar. E Cristo ou desaparece ou se torna muito obscuro na pregação. Então, todo o Antigo Testamento, ao ser pregado, bem como toda a Bíblia, precisa apontar para a história da redenção, para a cruz, para Cristo. Se não fizer assim, a mensagem não foi pregada completamente. Acho que o pragmatismo contribui muito para isso, né? As famosas mensagens de 4 segredos para a tua vitória, 6 chaves para a tua conquista. E, diante do pragmatismo, essa mensagem alegorizada, ela encontra terreno fértil, né? Isso. E, na verdade, quem envereda por esse tipo de caminho tem uma mensagem. Essa mensagem não necessariamente é bíblica. Talvez nem tenha procedido do coração de Deus. Mas o fato é que líderes, talvez mais carismáticos na sua forma de se relacionar com as pessoas e com as comunidades, eles têm uma facilidade muito grande por criar esses elementos que trazem aí talvez uma mistura de marketing com promoção, sem querer aqui entrar numa crítica aberta a tudo isso, que não é o nosso objetivo, mas de fato, quando isso entra no lugar da mensagem, a mensagem teve que sair. Só há espaço para uma coisa. Se a mensagem não está lá, ela está fora. E outra coisa entra no lugar. Se Deus não está no altar, tem algum ídolo lá no altar. E a pregação segue o mesmo ritmo. Ou se prega o que a Bíblia nos trouxe de mensagem, ou vamos pregar uma outra coisa. Olha, isso nós tratamos de uma forma mais igrejeira, mas existe outro desafio também, que é o desafio acadêmico, né? O desafio atual, que eu digo que é um desafio atual, porque o método histórico crítico ele continua querendo prevalecer, principalmente nos seminários, em alguns seminários, e como essa mensagem de Cristo no Antigo Testamento é maltratada, né? Sim, de novo, o problema é quando nós entramos no ambiente acadêmico, é que o academicismo, quando nós tratamos de teologia, o academicismo puro, ele se torna nefasto. É aquilo que nós sabemos da letra que mata. A teologia, de todas as áreas do conhecimento humano, não deixa de ser uma, talvez seja a única ciência que nós temos que aprender sem desconectar o nosso coração de um lado transcendente. Se nós aprendermos teologia apenas pela teologia, nós vamos virar gente seca, gente fria, gente sem vida. Nós precisamos estudar o tempo todo com os nossos livros abertos, de joelhos. Precisamos ter uma vida com Deus.
E essa vida com Deus, ela tem que superar as expectativas acadêmicas. Se nós estivermos apenas no viés acadêmico, nós vamos ter problemas. E talvez essa seja uma das realidades que tenhamos hoje. É brilhante nós podermos manter a oportunidade viva que Deus nos deu de estudar, de crescer, mas se isso servir para qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus, deu errado. O Justo Gonzalez fala muito isso, né, da separação da cátedra e o púlpito, né? Uhum. Quando isso acontece, há um desastre, né? Uma vez encontrei um jovem, ele falou que um professor dele havia dito para ele que o que ele aprendesse em sala de aula, ele teria que esquecer e falar totalmente diferente no púlpito, né? Parece que há uma linguagem de desconexão entre academia teológica e igreja, né? Sim, talvez isso seja um movimento não tão antigo assim em termos de história cristã, mas talvez de 1,5 século, no máximo 2 séculos para cá, se tornou muito dura essa separação. Ou você é teólogo, ou você é pastor. E, na verdade, essa é uma separação muito recente em termos de história do cristianismo, mas eu tenho visto com bons olhos gente boa nos nossos dias defendendo que todo pastor precisa ser um teólogo. E todo teólogo que precisa despertar em si a necessidade pastoral. Porque, senão, se isolarmos ambos os ofícios, nós vamos ter sempre um ofício carente da outra parte. Esse é um grande desafio, né? E, bom, para a gente finalizar, professor, a gente está diante de uma Bíblia que nós consideramos como a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, e ela tem vários gêneros literários. O grande desafio de pregar, de comunicar a verdade de Deus diante de vários gêneros literários. Isso é verdade. Podemos olhar por outro lado, né? Podemos olhar assim, como Deus foi rico e quis nos enriquecer também, nos permitindo ter acesso a um gênero poético, a um gênero de narrativa, a um gênero histórico, enfim, a gêneros epistolares, enfim, tanta coisa rica. Cada vez mais se torna necessário, nós que trabalhamos com a palavra de Deus, trafegarmos bem por esses gêneros, porque nós vemos com o crescimento dos nossos estudos e daquilo que as pessoas nos trazem de descobertas e de avanço, que quanto mais nos aprofundarmos, talvez mais resposta consigamos dar ao nosso povo. Quanto mais nos aprofundarmos, melhores serão as perguntas que faremos, talvez até de forma diferente, de um gênero para outro, fazer outras perguntas, prestar atenção em outros elementos, em outras ênfases. Isso tudo, no fundo, depois de nos dar trabalho de estudar, vai nos ajudar muito. E nos ajudando, enquanto docentes e pastores, nós vamos poder ajudar mais o povo de Deus que tem fome, quer aprender e precisa receber uma comida de boa qualidade. E como é difícil, né, muitos entenderem essa riqueza da comunicação divina em toda a revelação bíblica, né? Parece que essa riqueza se torna um motivo ou de preguiça, de não querer entender nada disso, ou de até mesmo ignorar completamente isso, né? A riqueza comunicacional do Deus que se revela, né? É verdade. Deus é absolutamente fantástico, né? E Ele faz isso também na sua expressão, naquilo que Ele nos revela. A revelação vem desde o Antigo Testamento num modo quase que assustador, quando nós paramos para ver a revelação e como ela se consolida, como ela se dá ao longo das gerações e das eras em que Deus foi chamando os seus servos e foi mostrando cada vez mais, até que no limiar da história o Senhor Jesus veio e desvelou o que faltava para todos nós. Mas essa riqueza é fantástica. E é mais fantástico ainda, professor, pararmos para pensar que tudo que vivemos é apenas uma pequena amostra do que o Senhor tem para nós de eterno.
e nós estamos aqui aprendendo algo que dentro da nossa limitação pode parecer algo já glorioso, mas nós na verdade estamos nos preparando para algo ainda mais fabuloso da parte de Deus. Muito bem. Para finalizar, o que o senhor... Tem muitos pregadores que estão nos assistindo agora, jovens seminaristas, pregadores que estão apurando o conhecimento, buscando o crescimento. Qual a dica que o senhor daria dentro da temática, o desafio da pregação cristocêntrica em toda a Escritura, para início, aquela pessoa que está nos assistindo agora que está totalmente perdida? Por onde é que essa pessoa deve começar? Um material, uma dica bibliográfica interessante? Bom, os bons comentários, né? Nós temos hoje no Brasil algumas boas editoras que trazem material de fora e algumas já produzem bom material aqui. Uns 2 ou 3 bons comentários, talvez um bom dicionário, sempre bíblico, né? Um comentário que traga um viés de teologia bíblica também, isso é fundamental, porque a maioria dos nossos estudantes começa sempre pela sistemática e às vezes demora muito a ter acesso a um material de teologia bíblica. E algumas dicas, elas são intangíveis, vamos dizer assim, mas são perceptíveis ao longo do tempo. Todo aquele que se prepara para o manuseio da palavra de Deus tem que saber o seu lugar. Nós somos aquela poeira diante do Senhor. E o fato de estudarmos não nos faz melhores do que os nossos irmãos. Pelo contrário, nós somos mais servos, porque agora temos um trabalho a mais, que é ensinar a palavra de Deus até onde o Senhor nos permitiu aprender. Temos que ser humildes diante dos nossos irmãos, levar com sobriedade a palavra de Deus, estudar até o fim da vida. Ninguém chega ao ponto que diz, eu não preciso mais estudar. Tem que estudar até o final da vida. E outra coisa, dobrar os joelhos para orar. Um pastor que não ora, um professor de teologia que não ora, é alguém que é seco, é estéril. E ele pode até ensinar conhecimento, mas esse conhecimento se esvai com o tempo. Joelho e estudo, vida com Deus, humildade diante do Senhor e dos irmãos. E o Senhor faz conosco o que Ele quer. Muito bem. Olha, nós estamos encerrando mais um Expresso Teológico. Esteve conosco aqui o professor Joel Teodoro. Professor, muito obrigado pela vinda aqui na FTRB. Nós somos gratos à tua disponibilidade conosco. Deus abençoe sua família, seu ministério, a docência, e que volte mais vezes aqui no nosso Distrito Federal. Queria que você deixasse algumas palavras, considerações finais. Pois bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou agora conhecendo a FTRB pela primeira vez. Estou me sentindo em casa e fico grato ao Senhor por conhecer mais uma parte da família de Cristo aqui na Terra e ver o quanto o Senhor tem abençoado os irmãos. Fico muito feliz e espero termos outras oportunidades. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu.